Fala pessoal, aqui é o professor de xadrez Alexandre Leal e vamos agora aprender a jogar xadrez do zero. Bem-vindos pessoal, mais uma aula aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema da partida do rei e torre contra rei. É algo assim que precisa de uma técnica para conseguir dar esse mate, tá? Então aqui, vamos colocando aqui o rei com a torre. E de que forma vai ser esse mate, gente? Eu vou colocar a posição já para você entender como que é possível. Só conseguimos dar um checkmate na borda do tabuleiro. Se tiver só o rei, o outro rei e a torre. Então fica desta forma. Novamente aqui na outra borda, eu vou colocar agora as pretas. Esta posição aqui está prestes a acontecer um checkmate se for vez das pretas. Então neste momento a preta ela vem e joga a sua torre para casa. Vamos supor que ela joga. É o único lance que dá um cheque, que é o checkmate. E se ela viesse e desse cheque aqui na casa B5, não é um mate, porque o rei poderia escapar tanto para A6 quanto para A4. Vamos visualizar? Torre vem na casa, nesta casa aqui. Cheque. Então, este rei tem que se mover. Ele pode jogar ou para cima ou para baixo, porque o rei a gente já conhece, né, das outras aulas, anda para todos os lados, e não poderia nem jogar para B6 ou B4, porque a torre ataca essas casas e o próprio rei preto está atacando essas casas, não deixaria com que esse rei branco escapasse. O rei preto faz o cerco, então, ao rei, a torre também fazendo um cerco, e nesse momento, torre... Um segundinho... E tá lá, né? Torre A8, cheque, com sobrenome, checkmate. E aí você ganha a partida e fala, pô, consegui dar o checkmate, mas como realizar esse checkmate na borda do tabuleiro? Se você não consegue levar esse rei para lá, porque aqui assim que eu tô colocando o rei nessa posição e é a vez da branca de jogar, tá nessa posição, qual é o lance que a branca joga? E quem pensou no lance com a torre vindo para casa A1 dando cheque? Sim, este é o lance. E aqui com torre A1 vai ser checkmate. Vamos colocar aqui então a torre na casa. Checkmate. Mas como conseguir dar esse checkmate? Supondo que nós temos uma posição no tabuleiro que ocorreu depois de uma partida de xadrez e chegamos nessa situação agora desta posição que está aqui para vocês. Qual é o caminho que nós temos que fazer? Gente, então aqui eu vou ensinar o passo a passo, a técnica de como conseguir dar o checkmate. A primeira coisa que você deve fazer é cercar o rei. Você tem que começar a cercar esse rei. A torre vai delimitando, a torre vai cercando o rei inimigo, mas o rei ainda pode jogar próximo dessa torre. Agora eu não tenho muito o que fazer, eu preciso trazer o meu rei para próximo. Posso trazer em qualquer uma dessas casas, é indiferente. E aí o rei joga para cá. Bom, eu vou levar esse rei para A8, para linha 8. Linha 8, vou definir aqui. Então começa a cercar o rei nesta, depois eu vou cercar aqui, depois eu vou colocar ele para lá e o rei vai ser obrigado a ficar nesta linha aqui, gente. Vou mostrar como eu vou fazer com que o rei preto fique preso nesta linha número 8 aqui. Vou levar ele lá para cima do tabuleiro, então. Olha lá. E então, acho que eu só pulei um lance, mas aqui vou levar então para aquela linha 8, cheque. Neste momento, o rei preto não pode jogar para cima, ele é obrigado a jogar para baixo. E agora eu estou cercando. Se eu pego e dou outro cheque, o rei ele sobe. E não, então não consigo segurar. Então preciso que meu rei ajude fazendo um cerco. O rei foge. Se eu der o cheque agora, esse rei escapa. Portanto, eu vou voltar os lances. Eu não vou dar esse cheque para esse rei não escapar. Eu vou levar lá para o outro lado. Esse é o segredo. A torre vai para o outro lado para que quando esse rei volte para ir atrás lá da torre, porque ele quer vir atrás da torre para pegar essa torre. Cheque. E agora ele não pode subir, ele vai atrás da torre. Veja, ele quer tomar essa torre. Eu vou lá. Ele vai atrás da torre, ele quer capturar a torre. A única coisa que o rei pode fazer é tentar tomar essa torre e empatar o jogo. É o que ele pode fazer. Então aí eu jogo a minha torre para o outro lado, bem distante dele. Se ele jogar para cá, vai levar mate, ele vai jogar essa, último respiro, eu venho para cá, cercando o rei. Quando ele faz este lance,
que entra na chamada prisão do rei, oposição, prisão, vamos guardando o nome, oposição, prisão, do meu rei contra o rei branco, o rei preto, eu dou esse cheque, e agora a torre está atacando o rei, é cheque, esse rei não pode escapar, é checkmate. E vamos lá, mais uma situação, tá? Para a gente ficar bem claro agora. A posição é essa. Esse rei joga para cá. Eu quero cercar esse rei. Eu poderia cercar ele novamente para lá, poderia. Agora eu vou dar um tempinho aqui com a minha torre para o lado, assim, que eu já não sei o que fazer. Esse rei só pode jogar para essas 3 casas aqui. Vamos supor que ele jogue para cá. Cheque. Vou definir onde eu vou levar meu rei. Eu vou cortar por esta linha aqui e vou cortar nesta linha. Eu vou levar para a borda da coluna H. Naquele momento anterior, levei na linha 8, agora eu vou levar na borda da H. Vou definir esse plano, definir um plano. O rei vem atrás da minha torre, eu continuo sempre mantendo a prisão deste lado para empurrar para a borda, ou não sei se é para lá, aqui na tela, mas é assim, é na linha H, é nesta linha aqui que eu vou prender o rei. O rei vai ficar preso aqui. Minha torre vai cercar o rei por aqui. Vocês vão ver como eu vou fazer isso agora. Não sei de quem não lança agora. Opa, gente. Não vai dar tempo de eu editar o vídeo, vai ficar assim mesmo, porque eu quero passar para vocês o que é importante. O branco vem e joga. Poderia jogar fazendo a oposição. É que quando o rei preto fizer a oposição, eu tenho o cheque. E o rei joga lá e vai atrás da minha torre. Eu faço a oposição. Quando o rei joga atrás da minha torre, eu passo para o outro lado. Com o plano sempre de estar cercando ele para o canto do tabuleiro aqui. O rei, então, joga para cá, fez a oposição, eu entro com o cheque, fazendo com que ele agora escolha qual casa ele quer ir e no canto do tabuleiro. E agora eu venho para esta casa que eu sei que ele vai vir tomar minha torre. Se ele vier para cá, é mate, checkmate. Simples assim, né? Muito fácil quando a gente aprende. Então ele não vai jogar para esta casa aqui. Ele vai para outra, tentar escapar. E aí se a gente não sabe jogar, faz assim, para dar um cheque lá, nunca vai conseguir, né? Então, mas a verdade é que você tem que ir com o seu rei para ir fazendo cerco, ele vai fugindo. Quando você vai com o seu rei, ele vem e você checkmate. Gente, vou fazer mais uma vez agora, um pouco mais para vocês verem. É um pouco mais complicado, eu queria dizer. Eu coloquei agora o rei branco centralizado, para ele demorar mais para conseguir chegar na borda. Olha, eu posso trazer o meu rei neste momento. E aí, este rei tenta ficar centralizado aqui nessas 3 casas mais centrais. Se ele jogar para baixo, que pode ser, de repente ele joga, eu vou cortar esse rei agora e vou colocar ele para linha número 1. Eu vou cercar esse rei lá para baixo do tabuleiro. Ele vai atrás da minha torre, eu mantenho ele cercado. Ele vai tentar ir atrás da minha torre, eu venho para cá. Quando ele vai atrás da minha torre, eu cheque. Ele não pode subir, ele vai jogar para baixo. Eu posso jogar para cá, ele vai atrás da minha torre, eu passo lá para o outro lado. Ele vai atrás da minha torre. Veja, agora vai cair numa situação que o preto ele vai se enganar, ele vai fazer assim. E aí ele vai atrás da minha torre, eu faço assim. Ele vai atrás da minha torre, eu faço assim. Eu não tô conseguindo o que eu quero. Eu preciso que ele entre na oposição para eu dar o cheque. Por isso que eu passei a torre para o outro lado. Ele joga lá, eu jogo aqui. Mas o importante é sempre você segurar o rei, que quando ocorrer a oposição, você dá o cheque. Se der cheque agora, ele foge. Não posso, tem que passar para cá. Se ele jogar esta casa aqui, teremos um checkmate das pretas. Então ele vai fugir. Eu venho. Se ele joga para C1, teremos outro checkmate das pretas. Ele joga para lá. E agora, o que você não pode fazer quando o rei está no canto do tabuleiro, no canto do canto, né? Porque aqui é uma borda, aqui é um canto, bem na posição mais... Você não pode fazer esse lance, tá? Detalhe, para quem chegou aqui até o vídeo, se fizer esse lance, temos o empate. E aqui você empatou a partida, ganho. Você vai se frustrar, empatei a partida, não tem problema. Por isso que a gente estuda, para quando a gente errar e dessas falhas, a gente vai aprendendo, é normal errar. A gente fica chateado, mas acontece. Por que que aqui empata? O rei não pode jogar para cá nem para cá, porque ele se coloca em xeque. E no xadrez, você não pode se colocar em xeque. É uma situação de rei afogado. Pela regra, rei afogado,
é empate. Ele não tem nenhuma peça para mexer. Se ele tivesse um bispo aqui, por exemplo, vou colocar até nesta casa melhor, ele pode mexer o bispo agora, e aí a gente poderia voltar à torre e tentar fazer alguma coisa aqui. E não deixar o rei afogado, né? Mas a posição, então, que estávamos é esta. Você não vai jogar a torre para cá. Vamos supor que você não sabe o que fazer, joga lá. Joguei para cá, não sei o que fazer. Ele pode tentar fugir para cá, ó. Bom, agora você já não conseguiu mais. Aí você dá cheque. Olha, aí ele vai para cá, vai para lá. Você não deu mate. Aí você joga para cá. Você não sabe o que fazer, né? Ó, tá vendo? Fica dançando. Mas como eu sei o que fazer, eu passo a torre lá para outro lado e não deixo ele escapar agora dessa linha. Falo, não, agora eu vou prender nessa linha aqui, ó. Vou prender nessa linha agora. Ele vai atrás da minha torre, eu vou. Ele vai atrás da minha torre, eu fico aqui. Ele vai atrás da minha torre, eu passo para o outro lado. Ele vem aqui. E neste momento, você pode se enganar e jogar seu rei aqui, não vai ter êxito agora no momento. Você precisa dar um tempinho com a sua torre, né? Vamos colocar lá de novo, sem cortes. Tá aqui, né, a posição. Então você passa a torre para cá, ó. Passou a torre aqui, deu uma passadinha e passar um tempo para ele fazer o lance, porque se ele joga para cá agora, você desce a sua torre ali e é mate. Então ele vai ter que jogar única. Você vem com o seu rei cercando. Mesma coisa, se ele jogar para cá, você desce a sua torre e vai dar mate. Ele única lá, você vem com o rei e agora quando ele tem única jogada para cá, você executa o checkmate. Torre A2. Checkmate. E aqui você ganhou a partida. Nesta posição que tínhamos aqui. Você não vai jogar a torre nesta casa, né? Não vai colocar a torre aqui, não vai... O que você vai fazer neste momento é trazer o seu rei para que ele jogue a única casa que o rei branco pode jogar. Para onde que é a única casa que o rei pode jogar agora? Para 2? Para B2? Não pode. Tem a torre, tem o rei, que não deixa. Ele vai com o rei B1. Qual é o lance da preta agora, gente? Muito bem. Torre H1, checkmate. E assim a gente aprendeu a técnica do mate do rei da torre. Espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar. Veja como esse conteúdo ele é importante. Como é que a gente ia conseguir ganhar uma partida com rei e torre contra um rei se a gente não sabe a técnica? Então, a gente compartilha, tá aí esse material importante para aprender a dar esse checkmate, o pessoal fica mais feliz, contente que conseguiu realizar. Divulga, compartilha, quem não é inscrito se inscreve no canal, comenta também. Muito obrigado aí, bons estudos.